Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Prova realizada no dia 21/7/2024 pela banca FGV. Resolveremos exatamente as 15 questões de raciocínio lógico matemático. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca FGV cobrou essas questões de raciocínio lógico nessa prova de soldado. Primeira questão, questão de número 21. Aqui estamos respondendo a prova do tipo 1. Então aqui a prova que iremos responder é a prova do tipo 1. Então a primeira questão é a questão de número 21. Então aqui vamos seguir prova do tipo 1. Tipo 1. Beleza, então a primeira questão foi a questão número 21, que dizia o seguinte: um dado número somado com a sua terça parte dá como resultado 228. A pergunta é a soma dos algarismos desse número. Então a questão de equação do primeiro grau, onde ele te dava aqui um número desconhecido, a gente vai chamar de x. Pediu para somar, somado com a terça parte. Então a terça parte é representada exatamente nesse formato: x dividido por 3. E ele disse que isso é igual a 228. Agora dá para multiplicar toda essa equação por 3 para evitar a soma de fração com denominadores diferentes. Vou multiplicar o 3 pelo x, ó, vai ficar 3x. Quando eu multiplico 3 vezes x dividido por 3 vai dar o próprio x, então é mais x. Multiplicando 228 vezes 3, 684. Eu tenho aqui 3x mais x vai dar 4x, somando todo mundo tem x, isso é igual a 684. O valor do x está multiplicando o 4, 4 passa lá para o outro lado, passa dividindo. 684 dividido por 4. Fazendo essa divisão, 684 por 4, a resposta é 171. Então, deveríamos colocar o valor como resposta correta, 171. Só que o comando da questão, se você observar, ele pede a soma de todos os algarismos. Tá aqui, ó. Se tivesse como resposta lá perguntando qual era o número é 171. Mas como ele pediu para somar os algarismos, é 1 mais 7 mais 1. 1 mais 7, 8, mais 1, 9. Então a resposta correta é aquela que tem 9. Para essa questão, resposta correta, alternativa letra E. Questão de número 22, uma questão que vai trabalhar aí com porcentagem. Em uma certa loja, um artigo custa R$ 80. Pode ser comprado na promoção por R$ 66. Quer saber o valor do desconto? Professor, como é que eu faço questão envolvendo aí porcentagem? Uma questão de regra de 3 diretamente proporcional. Você vai ver que eu tenho uma quantidade em dinheiro, é R$ 80. Esse R$ 80 em termo percentual é o 100%, é o valor inicial, é o todo, por isso que eu coloquei 100%. Como ele está trabalhando aqui com desconto, ó, eu vou pegar esse R$ 80 e vou subtrair os 66, que eu já encontro o meu desconto. Então, R$ 80 menos 66 é justamente aquilo que eu vou ter de desconto. Então, fazendo essa subtração, você encontra R$ 14. 80 menos 66, 14. Quantos por cento corresponde a R$ 14 de um valor de R$ 80? Então, pela regra de 3 simples, diretamente proporcional, você só multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 80, 80x, isso é igual a 14 vezes 100, vai dar 1.400. O valor do 80 está multiplicando, joga ele lá para o outro lado, ele passa a dividir. Então, vai ficar 1.400 dividido por 80. Tenho aqui um zero em cima e um zero embaixo, dá para simplificar. Conclusão, ficou só o 140 dividido por 8, que vai dar exatamente 17,5, fazendo essa divisão por cento, porque a gente está fazendo a grandeza por cento. Então, 17,5% você encontrar como resposta correta a alternativa letra C. Próxima questão, questão de número 23. Olha o que vai dizer a questão número 23, que vai te dar uma formação do sistema de equação do primeiro grau. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa loja, tá lá nessa lanchonete, 2 sanduíches e 3 sucos, pagando no total R$ 51. Na semana seguinte, as duas levaram Maria à lanchonete. Elas compraram 3 sanduíches
e 4 sucos e pagaram um total de R$ 72. Então a pergunta é: qual é o preço do sanduíche? É um sistema de equação. Então vamos montar aqui o sistema. Vou chamar aqui sanduíche porque o comando da questão trabalhando aí com duas unidades, sendo S, ó, eu tenho o S do suco e eu tenho o S do sanduíche. Então vou dizer que o sanduíche vai ser o meu X, ó, e meu suco, colocando aqui, vai ser meu Y, para a gente montar nosso sistema. Então observa que o comando da questão deu aqui 2 sanduíches, então é 2x, ó, mais o valor 3 suco, então é 3y, pagou quanto? Pagou um total de 51, então isso aqui é igual a 51. Beleza, professor. Agora foi 3 sanduíches, então é 3x, mais 4 suco, 4y, pagaram quanto? Pagaram R$ 72. R$ 72. Beleza, professor. Então, pelo sistema de equação, se você observar, tem várias formas de resolver. Tem por substituição, por adição, pelo método cruzado. Eu gosto de fazer esse tipo de sistema pelo método cruzado. Ó. Tá aqui. Vamos fazer pelo método cruzado. Já resolvemos diversas questões aqui no nosso canal, ensinando como acertar as questões de sistema de equação utilizando o método cruzado, que é justamente o que ele quer. Ele quer exatamente o preço do sanduíche. Sanduíche é quem? É o X. Então, pelo método cruzado, o valor do X ele vai ser igual a uma razão, a uma divisão, sempre fazendo a diferença. Diferença em cima, no numerador, e diferença embaixo, no denominador. De quem, professor? Quem é que vai ficar em cima? A parte de cima é essa parte do meio com a parte final do meu sistema. Vou multiplicar cruzado. E a parte de baixo, o denominador, vai ser a parte inicial do x, multiplicado cruzado aqui com a parte de y, a parte central. E aqui fica a parte de baixo da minha fração. Beleza, professor? Então vamos multiplicar cruzado. Você multiplica sempre do centro. Ó. 3 vezes 72, multiplicando 3 vezes 72 ia te dar 216. Eu tinha que multiplicar 4 vezes o valor 51. 4 vezes 51 vai dar 204. Beleza, professor, coloquei. Agora eu multiplico cruzado 3 vezes 3, né? Sempre é um número, ó. 3 com 3 vai dar 9. E eu tenho aqui 2, ó, vezes 4, ou 4 vezes 2 vai te dar 8. Agora é só fazer essa diferença. Fazendo a diferença, 216 menos 204, você encontra 12. 9 menos 8, você vai encontrar 1. Divisão, 12 dividido por 1, resposta 12. Como o comando da questão queria saber a quantidade de sanduíches, ó, sanduíche eu chamei de x, então x vale 12. Então, para essa questão, a resposta correta que você deveria marcar na prova seria a alternativa letra D. Próxima questão, questão de número 24, a questão que vai trabalhar aí com unidades de potência. Beleza, professor? O prefixo peta, colocou aqui, aplicado a qualquer unidade significa. Na prova, aqui foi um erro de formatação, é 2 elevado a 50, aqui saiu 250, é 2 elevado a 50, é 2 na potência aqui, 50. Essa unidade, né, vezes essa unidade. Sabe-se que o Google, ele processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando a informação, aqui também é em forma de potência, é 2 elevado a 10, isso vai ser aproximadamente 10 elevado a terceira. O comando da questão pediu para considerar. Na hora da formatação, aqui é 2 elevado a 50, por isso ficou 250, 210 é 2 elevado a 10, e aqui é 10 elevado a terceira. Então o comando da questão quer saber o número de bytes da informação que o Google processa por dia. Então aqui quer saber a quantidade de algarismos. Ó. Quantos algarismos vai ter nessa unidade de bytes que o Google processa? Professor, o que é que eu tenho que fazer? Apenas multiplicar. Se ele quer aqui 24 petabytes, então se 1 petabyte corresponde a exatamente 2,50, 24 vezes 2 elevado a 50. Aqui eu tenho que saber aplicar as propriedades de potenciação, ó, trazendo para cá. 2 elevado a 50, eu posso aplicar uma propriedade justamente fazendo com que apareça o 2 elevado a 10, ó, porque eu vou utilizar o 10 elevado a terceira. Beleza, como é que eu vou fazer? Esse 50 eu posso trazer ele para cá multiplicado, ó, o 10 vezes 5, concorda comigo? Que 10 vezes 5, isso é 50. Por que eu fiz isso? Porque vai ficar a unidade de 10, ó, 2 elevado a 10. Então, esse 2 elevado a 50 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 10. Tudo isso aqui ó, elevado a 5. É um produto de potência aqui, se você observar, potência de potência. Então, a multiplicação de potência
de potência, que vai dar 10 vezes 5, 50. Beleza, professor. E o 2 elevado a 10 é quem? Está aqui, ó. 2 elevado a 10, o comando da questão pediu para considerar como sendo 10 elevado à terceira. Então, vai ficar 10 elevado à terceira. Tudo isso aqui elevado à quinta. Só fiz transformar, né? Substituir aquilo que tinha 2 elevado a 10, agora eu considerei como sendo o 10 elevado à terceira. Propriedade de potência, ó, você repete a base, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, é 10, 3 vezes 5 vai dar 15. Colocando aqui, ó, 3 vezes 5 vai dar 15. Beleza. Então, ficou lá, a unidade é 24 vezes 10 elevado a 15. E 10 elevado a 15, toda vez que eu tiver um zero, aqui é só a quantidade de zeros. Ó. Vou ter 15 zeros. Então, a sua resposta vai ser 24 e eu tenho que multiplicar, colocando aqui o 10 a 15, é como se estivesse colocando 15 zeros. Então, eu tenho lá 3 zeros, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, essa é a unidade aqui que será processada pelo Google. Aí ele perguntava lá, quantos algarismos vai ter? Eu vou ter aqui os 15 zeros, ó, mais o 24. Então, se você observar, tem no total 17 algarismos. 15 zeros, mais duas unidades aqui de algarismo com 2 e o 4. Por isso que te deu aí 17 algarismos. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra C. Próxima questão, questão de número 25. Olha o que vai dizer a questão de número 25. 4 pessoas estão em um elevador. A média aritmética do peso dessas 4 pessoas é exatamente 85 kg. A mais pesada entre elas é 100 kg. A pessoa mais pesada vai sair do elevador e, em compensação, 2 outras pessoas com 50 kg cada uma vai entrar no elevador. A nova média dos pesos dessas pessoas agora no elevador vai ser igual a quanto? Então, muita atenção. É uma questão que a gente aprendeu aqui no nosso canal, questão de média aritmética. Tem 2 tipos de questão. Tem aqui o tipo 1, e temos também questão do tipo 2. Tipo 2. Questão envolvendo os 2 tipos. Questão do tipo 1 é justamente aquele tipo de questão que a gente calcula a média é igual ao somatório dividido pelo total. A média aritmética é igual o somatório, soma todo mundo, divide aqui pelo total de elementos. Aqui é o tipo 1. O tipo 2 é aquela que te dá a média, só que eu encontro o somatório. Ó. Tá aqui o somatório vai ser o produto da média pelo meu total. Ó. Só você jogar o t que está dividindo para o outro lado, vai multiplicar. Então, o somatório é o produto entre a média e o total. Então, observe que o comando da questão, ele começa com uma questão envolvendo o tipo 2. Ó. Aquilo que ele vai te dar média, porque ele disse aqui que 4 pessoas tem média de 85. Ó. A média aritmética das 4 pessoas é 85. Então, observa que eu tenho o somatório é o produto da média pelo total. Eu tinha lá 4 pessoas e média 85. A média 85 eu vou multiplicar por 4. Eu encontro aqui o somatório ó, de todo mundo. Quanto é que vai ser o somatório? Seria 85 multiplicado por 4, que ia te dar aí 340. Beleza, professor. Para 4 pessoas, ó, tem lá o somatório de todo mundo, 340. Mas o comando da questão diz, olha, tira uma pessoa de 100 quilos. Então, se eu tirar aqui menos 100, você vai observar que vai te dar os 240. Só que vai entrar mais 2 pessoas, ó. O comando da questão diz lá que vai entrar 2 pessoas com 50 quilos. Então, o somatório permanece o mesmo. O somatório vai ser o próprio 340. Então, como o comando da questão pediu a nova média, você vai observar que a nova média, o somatório deu 340, o somatório de todo mundo deu 340, e o que vai mudar é exatamente o meu total. O total no início era 4 pessoas, ó, mas saiu 1, depois entrou 2 pessoas. Então, se eu tinha 4, saiu 1, ficou com 3, entrou mais 2, ó, ficou 5. Então, aqui seria uma divisão por 5. Então, é 340 dividido por 5. Fazendo essa divisão, 340 dividido por 5 seria 68. O comando da questão, nas alternativas, ele pede para fazer uma comparação, para saber se aumentou ou se diminuiu referente aqui à média anterior. Então, a média anterior era quanto? Era 85. Então, eu tinha lá como média 85 quilos e a nova média agora é 68. Então, a diferença entre as duas médias é justamente a subtração. 85 menos 68. Nesse caso, seria 17. Então, você vai observar
que é 17 kg menor. Então, é 17 kg menor do que a média anterior. Depois, quando sair uma pessoa de 100 kg e entrar duas pessoas de 50 kg. Por isso que a média aqui diminuiu 17 kg. Então, para a questão de número 25, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra D. Questão de número 26 é a questão que vai trabalhar com a parte de geometria na parte de áreas, né? A única questão que veio nessa prova fazendo referência à geometria. Então, ele te deu lá um terreno, e esse terreno é um quadrilátero, tá aqui A, B, C e D. Tem em que os ângulos de vértice, né, A e D são retos, e ele te deu aqui algumas medidas, né, conhecidas. O lado AB é 30 metros, o BC é 20 metros e o CD é 18 metros. Ele pede a área desse terreno em metros quadrados. Então tá lá, a unidade é a mesma, metros quadrados, e as unidades das medidas desse terreno foi dada em metros. Então vamos representar esse terreno, fazendo aqui. Então é um quadrilátero, então vou colocar aqui, ó, essa primeira unidade. Então observa que tem um dos lados aqui é maior, o lado AB, ó, é maior, o maior dos lados. Eu tenho BC 20 e eu tenho aqui o 18CD. Então, se você observar, vai te dar aqui um formato de um trapézio, né? Colocando aqui, ó. Se você observar, deu esse formato, onde eu tenho as medidas, né? A, B, C e D. E o comando da questão diz lá que é retângulo, né? Tem um ângulo reto nos lados, né? Aqui tanto AB, AD e DA, certo? Então, os vértices são retos aqui, entre A e D. Entre A e D aqui, ó, é um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Beleza, professor. Então, agora vamos colocar as medidas. Diz lá que de A a B é 30. Coloquei aqui, ó, de A até B é 30 metros. De B até C é 20 metros, ó. De B até C é 20. E de C até D, ó. De C até D, isso aqui é 18. Beleza, professor. Como pediu a área, eu preciso aqui da minha altura, né? Então, se eu traçar um segmento de reta, ó, daqui do início do D até o início do C, isso aqui é a mesma altura. Vou traçar aqui um segmento, isso aqui é a mesma altura. Trazer para cá, porque a gente vai estar diante aqui, ó, de um triângulo retângulo para encontrar essa altura. Eu posso fazer aqui pela soma de duas áreas. Se você observar, aqui tem um retângulo e aqui tem um triângulo. Posso fazer desse jeito, posso fazer também com a regra da área do trapézio. Mas eu vou fazer das duas áreas, ó. Aqui são duas áreas, então aqui eu vou separar em dois. Eu tenho a área 1, vou chamar essa área desse retângulo área 1, e aqui eu vou chamar de área 2, para a gente somar, porque aqui é a área total. Então a gente vai terminar mais ou menos aqui, ó. Eu quero lá, olha, quanto é o valor da área 1, quanto é o valor da área 2. Então eu tenho que somar e eu quero saber esse total. Beleza, professor. Então vamos chamar esse segmento aqui de X, ó. Segmento que é a minha altura desse lado de D até A, que é o mesmo segmento aqui, ó, o valor do X. Então, se você observar a área 1 desse retângulo que se formou, trazendo para cá, vai ficar nesse formato, ó. Então, está aqui a área 1, que a gente vai calcular. Um lado corresponde a X, ó, tá aqui, é o mesmo lado, os dois lados, os segmentos valem o mesmo tamanho. E aqui embaixo tem 18, ó. Então, preciso, para calcular a área do retângulo, tá aqui a área do retângulo, é o comprimento vezes a largura, ou a base vezes a altura. Então, preciso desse valor do X para encontrar aqui meu A1. Beleza, professor, quero encontrar aqui meu A1. Daqui a pouco a gente volta para a gente calcular o A1. E esse triângulo, então vou trazer para cá, observe que é um triângulo retângulo. Se você observar esse segmento completo de D até C 18, ele completo de A até B, ele corresponde exatamente a 30 metros. Ó. Se daqui até aqui é 18, ó, esse pedaço, destacando aqui, ó, colocar até de verde, esse pedaço pegando até aqui é quanto falta para completar 30. Se essa parte é 18, quanto é que falta para completar 30? Corresponde aqui a 12 metros. Coloquei aqui, 12 metros é a base desse triângulo retângulo. Ele está para cima, vou trazer ele para cá ajustado. Vou trazer esse triângulo para cá e vou ajustar ele. Se você observar, aqui é a altura. Tá? Aqui é a altura, aqui é a base. Então, eu tenho a base. E aqui é exatamente a minha hipotenusa, né, desse triângulo retângulo. Está aqui a minha hipotenusa, trazendo para cá. Beleza, professor. Então, desenho aqui meu triângulo retângulo.
Então, aqui é a altura que eu vou encontrar, vou chamar de x, ó, chamei de x. A hipotenusa é 20, então eu tinha aqui 20, e a minha base era 12. Se a gente lembrasse, lá quando a gente está estudando o triângulo retângulo, que existe alguns triângulos, que é chamado de triângulos pitagóricos, ó, existe uma relação, quando a gente vai estudar dentro de geometria a parte de triângulo retângulo, tem alguns triângulos que são bem conhecidos, que é, nesse caso aqui é o triângulo 3, 4, 5. Ó. Se você enxergasse que aqui é um triângulo 3, 4, 5, você evitaria de fazer o teorema de Pitágoras. Professor, não lembrei. Aí tinha que colocar o 20 ao quadrado, isso é igual ao x ao quadrado mais 12 ao quadrado, encontrar o valor do x. Então aqui já dá para perceber, ó, que esse 20 ele foi multiplicado o 5 vezes 4. Ó. 5 vezes 4 é 20. Então observa que a minha hipotenusa nesse triângulo bem conhecido é 5. Ó. Tá aqui, foi multiplicado por 4. O 12, professor, o que foi que aconteceu? O 12 aqui foi multiplicado, ó, o 3 vezes 4. Então, está aqui o meu cateto, né, a minha base. Observa que é 3, ó, é 3. Quem é que vai ser meu outro cateto, a altura desse triângulo? É 4 também. Ó. Aqui, se você observar, só que é 4 multiplicado por 4. 4 multiplicado por 4 vai dar quanto? Vai dar 16, ó, porque o outro cateto é conhecido, é 4. Se todos foram multiplicados por 4, mantém a mesma proporção. Ó. O 4 foi multiplicado por 4, por isso deu 16. O 3 ó, foi multiplicado por 4, deu 12. E o 5 foi multiplicado por 4, por isso deu 20. Então, essa altura, sem precisar fazer o teorema de Pitágoras, eu já sei que é 16. Aí fica fácil agora, porque aqui a área de número 2 é uma área de um triângulo. E a gente sabe calcular a área do triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É a base multiplicado pela altura dividido por 2. A base é 12, multiplicado pela altura é 16. Tudo isso aqui vou dividir por 2. Beleza, professor. Dá para fazer uma simplificação? Tá. Esse 12, ó, dá para fazer a divisão por 2. Dá 6. Ficou 6 vezes 16. 6 vezes 16 a gente encontra 96. Então, isso aqui é a área dessa partezinha que a gente está procurando. A área de número 2. Ó. E quem é a área número 1? Esse valor que a gente encontrou é o mesmo segmento, é o mesmo tamanho, tanto da altura do triângulo como a altura aqui desse meu retângulo. Então, aqui é 16. Conclusão, a área de número 1 é 18 vezes 16. Ó. Tem que fazer 18 multiplicado por 16. 18 multiplicado por 16, se você encontrar 288. Beleza, professor. Como o comando da questão pedia para você somar a área, né? Qual é a área desse terreno? Ó. Então, a área desse terreno é as duas, a soma das duas. Área 1, 288, mais o valor de 96. Soma todo mundo. 288 mais 96, 384. Então, você teria que marcar a alternativa que tem 384. Nesse caso, a alternativa correta para a questão de número 16 seria a alternativa letra B. Próxima questão. Questão agora de número 27. Olha só o que vai dizer a questão de número 27. É uma questão de regra de 3 diretamente proporcional. Então, ele diz lá. Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará quanto tempo? Então, é uma questão de regra de 3, porque eu tenho aqui duas grandezas, né? Regra de 3 simples. Então, observa lá que eu tenho o tempo. Esse tempo ele está em minutos e também está em segundos. Precisava fazer uma conversão de unidade. 2 minutos, ó, 2 minutos, ele corresponde a exatamente 120 segundos. Coloquei aqui porque 1 minuto tem 60 segundos, então 2 minutos corresponde aí a exatamente 120 segundos. Eu tenho 15 segundos, ó. Então meu tempo vou colocar lá no formato de segundos. Quanto é o valor? 120 mais 15, 135 segundos. Ó. Meu tempo que eu vou colocar aqui na regra de 3 é 135 segundos. Ele disse lá para fazer o encadernamento e para imprimir um livro. Ele disse lá que é para imprimir 24 livros. Se é para imprimir 24 livros, então quanto tempo vai ser? Então é uma questão de regra 3 direta. Quanto mais tempo eu aumentar aqui para fazer os exemplares, ó, mais exemplares serão impressos. Quanto mais livro for impresso, ó, vai ter
vai ser necessário aí mais tempo. Por isso que é uma regra de 3 diretamente proporcional. É só você multiplicar cruzado. Ó. Conclusão, lá na hora da sua prova era só você multiplicar o valor de 135 vezes 24, ó, porque 1 vezes x é o próprio x e 135 vezes 24. Quanto é 135 vezes 24? 3.240. Lembra, se viesse em segundos, o tempo é o mesmo, ó, que a gente está fazendo através da grandeza. Grandeza tempo é em segundo, então deu 3.240. Só que não tem resposta, todas as alternativas têm minutos, então precisava saber fazer uma conversão. 3.240 tem que ser dividido por 60, porque vou transformar de segundos em minutos. Quando eu quero transformar de segundo para minuto, basta dividir por 60. Dá para cortar um zero, ó. Corta esse zero com esse zero, ficou lá 32. Dá 5, dá 30, baixa 2, e agora tem um 24. 24 dividido por seu próprio 4. Deu exato, ó. Deu exatamente 54 minutos. Por isso que o comando da questão, ou no gabarito preliminar, foi dado aí na questão 27, a alternativa correta, a alternativa letra E. Mais uma questão agora de número 28. Olha o que vai dizer a questão de número 28. Tem lá, João, Carlos, Pedro, Manuel e Francisco estão sentados em torno de uma mesa hexagonal, regular. E um lugar está vazio. Beleza, ele vai te dar algumas informações. Ó. E o comando da questão pede aquilo que é correto. Ele quer saber aqui quem é que vai ficar do lado de quem. Então, ele deu algumas dicas e a gente vai colocar essas dicas exatamente nesse hexágono que foi dado na sua prova. Então, vamos adicionar. Primeira informação, ele está dizendo lá que Pedro é o vizinho à esquerda de Carlos. Professor, onde é que eu boto Pedro? Onde é que eu boto Carlos? Você pode adicionar em qualquer lugar. O comando da questão vai te dar dicas para preencher exatamente de forma correta esses 6 lugares. Lembrando que tem um lugar que vai ficar vazio. Então, vamos colocar Carlos aqui embaixo. Ó. Vou colocar aqui Carlos e observe que eu tenho os dois lados de Carlos. Vou ter lado que é do lado esquerdo de Carlos, ó, aqui do lado esquerdo. Eu tenho pessoas que vai ficar aqui, ou uma pessoa que vai ficar do lado direito de Carlos. Então, ele disse lá que Pedro é o vizinho à esquerda, ó, de Carlos. Então, quem está à esquerda de Carlos? É meu amigo Pedro, chama Pedro. Pedro está à esquerda de Carlos. Beleza. Aí vai dizer, ó, Carlos não está em lugar oposto a Francisco. Então, Francisco, que deveria estar aqui, ó, na frente, ele não pode ficar. Francisco vai ficar onde? Pode ficar aqui desse lado esquerdo, lado direito ou do lado aqui de Carlos. Então, o único lugar que Francisco não pode ficar é a frente de Carlos. Beleza. Aí vai dizer, ó, João é vizinho à direita de Manuel. Deixa aqui, daqui a pouco a gente volta porque ele falou alguma coisa de Francisco. Ó. Então, vou pular esse item. Daqui a pouco a gente volta para colocar meu amigo João e meu amigo Manuel. Vou pegar o lugar de Francisco. Ó. Ele disse lá, olha, o lugar à direita de Francisco está vazio. Então, observe o seguinte, se eu colocar o Francisco nesses dois lugares, você vai observar que eu tenho 3 lugares, né? A princípio eu tenho 3 lugares para botar Francisco, ó. Só não pode ficar aqui na frente. Se eu colocar Francisco aqui, observa que o lugar direito de Francisco tem que estar vazio. Se eu botar Francisco aqui, a direita dele, ó, é Pedro. Então, Francisco não pode estar aqui, ó. Aqui não pode estar Francisco e aqui também não pode estar Francisco. Posso colocar Francisco tanto do lado direito aqui de Carlos ou aqui. Só que aqui eu não posso colocar Francisco porque João, ó, vai ter alguém vizinho dele. Então, se eu colocar Francisco aqui, a direita de Francisco está vazio, ó. Aí não posso colocar Francisco aqui. O único lugar que pode ser colocado de forma correta Francisco é exatamente nesse formato. Porque ele diz, olha, o lugar à direita de Francisco está vazio, ó, que é justamente a direita. Aqui está a direita de Francisco. Ó. Então, a direita de Francisco, esse lugar aqui, ó, vai ficar vazio. Que é justamente para completar aquilo que o comando trouxe a respeito de João e do seu vizinho, ó, que é Manuel. Agora eu vou colocar de forma correta. Ó. João é o vizinho à direita de Manuel. Então, João obrigatoriamente tem que ficar aqui e Manuel tem que ficar aqui, ó, porque à direita de Manuel tem que estar meu amigo João. Ó. Aqui é a direita de Manuel. Ele disse, olha, João é o vizinho à direita de Manuel. Então, o vizinho à direita de Manuel é justamente João e o vizinho à esquerda de Manuel. À esquerda de Manuel
é aquilo que o comando da questão diz que é vazio. Beleza, professor. Agora é analisar as alternativas para ver aquilo que bate de forma correta. Então tá lá. O lugar à esquerda de Pedro não está vazio. Realmente, à esquerda de Pedro, está aqui, à esquerda de Pedro tem João. Então, o lugar à esquerda de Pedro não está vazio, está ocupado. Então, por isso que o comando da questão no gabarito preliminar da banca trouxe aí como resposta correta a alternativa letra A. Analisando as demais, diz lá, olha, Manuel está em lugar oposto a Pedro. Está aqui, o oposto a Pedro ó, é o vazio. Manuel é oposto a Carlos, por isso que a alternativa letra B está errada. Já na letra C, o vizinho à direita de Carlos é João. Ó. À direita de Carlos, quem está à direita de Carlos? É meu amigo Francisco. Então está errado aqui porque não é João. Na letra D, Pedro e Francisco ó, estão em lugares opostos. Olha para Pedro. Pedro está em lugares opostos no vazio. Quem está oposto a Francisco ó, é meu amigo João. Então não é Pedro e Francisco. É João e Francisco, estão em lugares opostos. Por isso está errada a letra D. O vizinho à direita de João ó, não é Pedro. Ele está dizendo lá, o vizinho à direita de João não é Pedro. Está aqui, ó, o vizinho à direita de João, claro que é Pedro. Então eu tenho a direita né, de João é Pedro ó, e a esquerda de João é meu amigo Manuel. Como ele está dizendo lá que não é Pedro, esse item, a letra E está errado, porque o vizinho à direita de João é Pedro. Confirma exatamente que a resposta correta para a questão de número 28 é a alternativa letra A. Questão de número 29. Olha o que trouxe a questão número 29. Ele te deu aqui o número decimal A, B, C e D. Só para você comparar, para saber quem é o menor de todos. Ó, porque ele começa lá com as letras e o símbolozinho aqui é referente a menor. Saber quem é menor e maior em relação a esses três números. Então, vamos trazer aqui no formato de fração. Ó. Então, observa lá que eu tenho o A, é 0,7. O B é 0,45. O C, ele deu aqui que é o número 1. Ó, ele colocou esses dois zeros aqui para te confundir. A unidade aqui, na vírgula a inteira, é só 1. E o D, ó, ele disse aí que é 0,085. Então, vou fazer todos esses números aqui, ó, multiplicado pelo maior deles, nesse caso aqui é por 1000. Ó. Eu tenho 3 unidades, o maior deles aqui é 0,085, por isso que eu vou colocar multiplicado por 1000. Ó. Tem 3 casas decimais, para deixar todo mundo inteiro, certo? Estou multiplicando por 1000, porque todos os números aqui ó, tem decimais, né? Exceção do C, mas eu multiplico por 1000 para deixar esse número aqui no formato de número inteiro. Então, vamos multiplicar por 1000. 0,7 multiplicado por 1000, você corta uma casa decimal, ó, só tem uma casa decimal, sobra 2 zeros. Como sobra 2 zeros, é 7 vezes 100. Ó. 7 vezes 100, isso daqui vai te dar como resposta 700. 45 ó, vezes 1000, você corta duas casas decimais por causa do 45, aí fica só o zero. É 45 vezes 10. 45 vezes 10 é 450. 1 vezes 1000 é o próprio 1000. Ó. Colocando aqui é o maior de todos. E aqui, como eu tenho 3 casas decimais, ó, você corta com os 3 zeros, sobra só o 85. Então, 85, se você observar, é o menor de todos. Ó. Quem é o menor de todos? É o 85, primeiro. Depois eu tenho o B, ó, que é o 450, é o segundo. Depois eu tenho o 700, que é a letra A. E eu tenho aqui o último, o maior de todos. É o quarto número, é o B. Em ordem, começa com D. Ó. O D é exatamente o menor de todos. Depois eu venho quem? O B. Coloquei aqui o B. Depois eu coloco quem? O A. E por fim, vai terminar com o maior deles, que é o C. Qual sequência correta nas alternativas? Que traz D, B, A e C. D, B, A e C. Como resposta correta para essa questão, você teria que marcar a alternativa letra D. Questão de número 30. Questão aí também dentro da parte de problemas aritméticos. Apenas para fazer a operação aqui com fração com denominadores diferentes. Eu tenho 2, tenho 3 e tenho o 8. Né? Tenho o 3, o 5 e o 8. 3, 5, 8. Isso lá que P e Q é igual a essa operação com números fracionários, em que P e Q são primos entre si, isto é, a fração P e Q está em sua forma irredutível. O comando da questão pedia lá para você somar o valor de P e o valor de Q. Então, é uma questão só para você somar e subtrair fração. Então, vamos somar logo,
fazendo pelo método cruzado, ó, que é 1/3 mais 2/5. Então, vou somar essas duas frações aqui. E no final, o resultado dela eu subtraio aqui de 3/8. Como é que a gente faz e aprendeu a fazer soma de fração com denominadores diferentes? Professor, o senhor disse que eu multiplico os dois de baixo, 3 vezes 5 dá 15, e multiplico cruzado, ó, 5 vezes 1 vai dar o próprio 5, mais, né, eu estou somando a fração, 3 vezes 2, eu tenho 6. Quanto é 5 mais 6? 5 mais 6 é 11. Então, é 11 sobre 15. A soma de 1/3 mais 2/5 vai ser 11 sobre 15. Está aqui 11 dividido por 15. O que é que eu tenho que fazer agora? Subtrair 3/8. Professor, é o mesmo jeito de fazer? É o mesmo jeito de fazer. Os denominadores são diferentes, por isso que você vai multiplicar. Depois eu faço cruzado. Então, seria uma multiplicação 8 vezes 15, 120. Multiplicando cruzado, 8 vezes 11 vai te dar aí 88. Eu vou subtrair agora. É menos, coloca aqui, 3 vezes 15. 3 vezes 15, 45. Então, seria 88 menos 45. Seria 43. Sobre quanto? 120. Como ele te deu aqui no formato de razão, ó, no formato de fração, P sobre Q, ó, colocando aqui o valor de P, o valor de Q. O P é 43 e o Q é 120. Ó. Como está no formato de razão, formato de fração, o de cima corresponde à parte de cima, numerador, e a parte de baixo, a parte do denominador. Como o comando da questão pedir, olha, qual é o valor de P e Q? P mais Q vai ser exatamente, P é 43 e o valor do Q é 120. Soma os dois, 43 mais 120, 163. Então, para a questão de número 30, deveria procurar uma alternativa que tivesse lá 143. Então, para essa questão, a alternativa correta, a alternativa letra E. Mais uma questão, questão de número 31. Olha só o que vai dizer a questão número 31. Eu encontro entre, tem lá 57 policiais militares. Há apenas sargento, tem lá cabos e soldados. Ele vai te dar algumas dicas, ó. Aqui vai trabalhar com a ideia de razão. Para cada cabo, há quantos soldados? 5 soldados. Para cada sargento, há 3 soldados. E no final ele pede qual o número de soldados nesse encontro. Então, observa aqui, vou chamar o que ele pediu para ser sargento, ó, vou chamar apenas de S, vou chamar o C de cabo, vou chamar o SD, aqui SD, colocando, é o soldado. Então, sargento S, o C é cabo e aqui é o soldado. Então, somando os três, ó, soma de sargento mais cabo mais soldado, ó, SD, esse encontro ele disse que tem 57 policiais. Beleza. E agora ele vai te dar algumas razões. Ó. Ele disse lá, olha, para cada cabo, então é uma razão entre cabo e soldado, ó, e SD. Razão entre cabo e soldado, ele disse lá que é 1 para 5. Quando ele disse lá para cada, corresponde 1. Para cada soldado, para cada cabo, eu tenho 5 soldados. Depois ele disse, olha, para cada sargento, para cada S, existe quantos cabos? Existe 3 cabos, ó. Então tá aqui, razão entre S e cabo. Para cada sargento, existe exatamente 3 cabos. Vou deixar todo mundo em função de cabos, porque aqui eu tenho cabo, ó. Na de cima eu tenho um cabo e aqui também eu tenho um cabo. Deixo todo mundo com cabo e eu encontro a quantidade de cabo. No final é só eu substituir para encontrar aqui o valor de soldado. Então, dessa equação, ó, organizando, quem é que vai ser meu valor de cabo? Se você observar o valor de cabo, aqui ele está multiplicando o 5C, ó, e aqui o soldado, se você observar, é uma proporção, é multiplicar o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Vou multiplicar o valor do soldado, ó, multiplicado por 1 vai ser o soldado, então vou ter aqui, ó, 1 vezes SD vai dar o próprio SD, e eu tenho aqui o valor, ó, 5 vezes C. 5 vezes C, você vai observar, vai ser o próprio 5C. Beleza, coloquei aqui todo mundo em função do cabo. Agora a outra informação, ó, você vai perceber que a outra informação, o valor do cabo, 1 vezes C, vai ser igual a 3 vezes S. Se você observar o valor do S, só você jogar esse valor do cabo lá para o outro lado, ó, multiplicando cruzado. O valor do S, colocando aqui, ó, ele vai ser igual a o C, 1 vezes C é C, dividido por 3. Coloquei aqui porque todo mundo vai ficar em função do cabo. Agora é só substituir, ó, um sistema onde eu sei quem é o soldado. Ó. O soldado vai ser
5C, e o sargento, ó, vai ser igual exatamente a o valor de C sobre 3. Aí eu encontro o C. Então, trazendo essa equação para cá, já substituindo. Quem é o S? O S é C sobre 3. Ó. C sobre 3 mais o C, que eu vou encontrar, não mexi. O S é 5C mais 5C. Tudo isso é igual a 57. Tenho aqui uma fração, ó, onde eu tenho uma soma de fração também com denominadores diferentes. Todos eles aqui é 1. Toda vez que isso acontecer em uma equação de primeiro grau, para eliminar esse 3, ó, basta multiplicar todo mundo por 3, certo? Vou multiplicar todos os membros por 3. 3 vezes C dividido por 3, ó, dá o próprio C, mais 3 vezes esse C vai dar 3C, mais 3 vezes o valor do 5, ó, vai dar o próprio 15C, e eu tenho aqui 3 vezes 57. 3 vezes 57 vai te dar aí 171. Lembrando que eu fiz a multiplicação com todo mundo, ó. O 3 multipliquei os 4 membros, né, dessa equação. Todo mundo tem C e também o termo dependente. Agora ficou todo mundo em função do C. Ó. Eu tenho lá o valor 3C mais um C, 4C, mais 15C, 19C. Isso é igual a 171. O valor do C, isso vai ser igual ao valor 171 dividido por quanto? Por 19. Dá uma divisão exata? Vai dar uma divisão exata. 171 dividido por 19 vai te dar 9. Se o comando da questão pedisse lá o valor de cabos, né, seria a quantidade de 9. Mas como ele pediu aqui soldado, ó, soldado é 5C, certo? Soldado que ele pediu vai ser exatamente 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9? 5 vezes 9 é 45. Então você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 45. Por isso que o comando da questão, no gabarito preliminar, na questão número 31, trouxe aí como resposta correta a alternativa letra C. Questão de número 32. Questão que também vai trabalhar com regra de 3 simples. Agora uma questão de regra de 3 simples e inversamente proporcional. Olha o que diz a questão 32. Tem lá, 3 profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em quanto tempo? Então, uma questão bem tranquila de regra de 3. Eu tenho os profissionais, ele disse aqui que era 3, e eu tenho tempo. Ó. O tempo ele te deu em hora, então 12 horas. Ele disse que 2 profissionais, ó, 2 profissionais vai executar essa atividade aí em quanto tempo? Então, uma questão de regra de 3 simples. Se você observar, diminuir o tempo, ó. Na verdade, diminuir aqui o profissional. Se diminuir na execução desse trabalho, diminuir a quantidade de profissional, vai aumentar a quantidade de horas. Ó. Todas as alternativas aqui, se você observar, está em hora. Então, umas é menos de 12 horas, tem 8 e 9, e eu tenho 3 alternativas, 16, 15 e 18. Tem mais horas. Então, a regra de 3, inversamente proporcional, sempre é nesse formato. Quando você diminui uma grandeza e aumenta a outra, é regra de 3 inversamente proporcional. Ó. Regra de 3 inversa. Beleza, professor. E como é que a gente faz regra de 3 inversa? A gente aprendeu aqui no canal. É só você multiplicar reto. Regra de 3 direta, a gente multiplica cruzado. Já inversa, ó, regra de 3 inversa, a gente multiplica reto. É 2 vezes x, vai dar o 2x. E eu tenho 3 vezes 12. Ó. 3 vezes 12 é 36. Conclusão. É 36 dividido por 2. 36 dividido por 2, 18. 18 horas, professor? Como o comando da questão falou que era em horas, por isso que a unidade também em hora, teríamos que procurar como resposta correta para essa questão aquela que tivesse 18. Então, confirma, né, pelo gabarito preliminar, que a resposta correta é letra E. Mais uma questão de número 33, a questão que vai trabalhar aí com medidas, né, as unidades de medidas de capacidade. Tá lá, uma caixa tem dimensão internas, 8 centímetros, 8 centímetros e 15 centímetros. Ele pede lá a capacidade dessa caixa em litros. Então, aqui eu tenho que saber transformar aí unidades de medidas, né, de comprimento para unidades de capacidade. Então, precisar saber que 1 decímetro na unidade de comprimento corresponde exatamente a 1 litro, certo? Então, essa aqui é dentro do estudo de unidade de medidas. Quando eu tenho 1 decímetro, corresponde a 1 litro. Como foi dado no comando da questão as unidades, ó, em centímetros, eu precisava transformar em decímetros, porque
eu conseguia já chegar à resposta em litros. Então, como é que eu faço para transformar em decímetros? A unidade medida de comprimento é essa, ó. Eu tenho lá o metro, tenho lá o decímetro e eu tenho lá o centímetro, que foi dado, ó, centímetro. Se eu quero voltar de centímetro para decímetro, basta eu dividir por 10. Ó. Vou dividir por 10. Vou colocar aqui embaixo. Eu divido por 10 porque eu estou voltando, certo? Divido por 10 porque eu estou voltando. Se ele tivesse dado em metros e eu quisesse transformar para decímetro, aqui eu multiplicaria por 10. Ó. Quando eu vou seguindo na direita, eu multiplico. Quando eu volto da direita para a esquerda, estou voltando de uma unidade menor para outra maior, centímetro para decímetro, eu tenho que dividir por 10. Então, observa que eu tenho lá 8 centímetros, eu teria que transformar para decímetro. Então, 8 centímetros dividido por 10 é 0,8. 0,8 decímetros. Mesma coisa a outra medida. Também era 8 centímetros dividido por 10. Só você volta uma casa decimal. E a outra medida é 15 centímetros. 15 centímetros voltando para decímetro, dividir por 10, anda uma casa decimal, vai ficar 1,5 decímetros. Beleza, professor. E agora o que eu tinha que fazer? Era multiplicar. Então, se eu quero capacidade, é uma multiplicação. É 0,8 multiplicado por 0,8 multiplicado por 1,5. Isso aqui vai te dar a resposta já em litro. Professor, para não confundir essas vírgulas, você poderia multiplicar como se fosse o número inteiro. Ó. Seria 8 vezes 8, aqui seria 64. E quando eu multiplico o número inteiro, 64 vezes 15, multiplicando aqui como se fosse o número inteiro, seria 960. Então, a multiplicação dos números inteiros seria 960, colocando aqui 960. Como eu tenho 3 casas decimais, ó, tenho o 0,8, uma casa decimal, 0,88 da casa decimal, e 1,5, ó, outra casa decimal. Então, eu teria que botar 3 casas decimais. Se fosse só uma casa decimal, a vírgula seria aqui, a resposta era 96. Se fosse 2 casas decimal, a vírgula vinha para cá, seria 9,6. Mas como eu tenho 3 casas decimais, ó, preciso colocar o 0 e a vírgula. Então, a resposta correta é 0,96. Você teria que procurar uma alternativa que tivesse lá 0,96. Já está convertido em litros. Por isso que a resposta correta, 0,96, seria a alternativa letra D. Perfeito, professor. Coloca a questão 34. Olha só a questão 34, questãozinha aí que faz referência a números pares e números ímpares. Como a questão dizia, em uma urna há 4 bolas numeradas, cada uma com um número inteiro positivo. Sabe-se que a soma dos 4 números é par e o produto dos 4 números também é par. Nesse caso, é correto concluir que. Então, a questão que você deveria aí apenas saber fazer as operações entre números par e também os números ímpares. Beleza, professor. Como o comando da questão trouxe 4 números para somar e também para multiplicar, né, que é o produto é a multiplicação, e aqui eu tenho que somar. Então, vamos representar aqui. Vou colocar uns tracinhos, colocar aqui em cima. Vou colocar uns tracinhos para corresponder à soma. Então, vou somar aqui os 4 números. Somar aqui os 4 números. O comando da questão disse que quando eu somo esses 4 números, o resultado tem que ser um número par. Quando eu multiplico, quando eu multiplico esses 4 números, isso aqui também tem que dar um número par. Beleza, professor. Quando é que a soma de 4 números vai dar par e quando é que o produto de 4 números vai dar par? Isso acontece se fosse todo mundo par. Imagina o seguinte, então vou trazer para cá. Imagina aí, o comando da questão não falou que é números diferentes, né? Nem falou que era consecutivos. Então aqui eu posso utilizar, por exemplo, para par, eu posso considerar como sendo o número 2. E para ímpar, o i, posso considerar o número 1. Pode repetir? Pode repetir. Se fosse, né? Se tivesse aí nas alternativas, se tivesse lá, olha, lá se fosse lá 2, 2, 2, 2. Se eu tivesse lá todo mundo, né? 2, 2, 2, 2. Dá par? Dá par. Se eu colocar todo mundo par, isso vai te dar uma resposta como sendo par. Observa lá. 2 mais 2, 4. 6, 8. Somando todo mundo 2 dá 8. E aqui, 4 vezes 4, 16. Então dá, somando todo mundo par, multiplicando todo mundo par, vai te dar um número que é par. 8 é par e 16 é par. Então com isso já dá para eliminar a alternativa letra A. Ele está dizendo, olha, nenhuma bola tem número par. Então isso aqui já está errado. Por quê? Porque eu preciso, aqui nesse exemplo a gente colocou as 4 bolas sendo par.
Beleza, professor. Vamos ver aqui o que diz a letra B e a letra C. A letra B está dizendo lá, olha, exatamente uma bola tem um número par. E aqui na letra C está dizendo uma bola tem um número ímpar. Então basta eu fazer aqui com duas bolas para a gente ver o que é que vai dar. Se vai dar par ou se vai dar ímpar. Então vamos colocar aqui, colocando duas bolas. Vamos fazer aqui somando essas 4 bolas. Vamos somar aqui essas 4 bolas para a gente ver o que é que vai dar. Vou somar, multiplicar, né? Que é somando e multiplicando as mesmas bolas, certo? Então observa lá que eu vou colocar par, é 2, 2 e ímpar, colocando aqui e multiplicando, né, as mesmas bolas, para a gente ver o que é que vai dar. Somando, eu tenho lá 2 vezes 2, 4, 4 com 2, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, ó, dá 6. Então na soma dá 6, deu par. No produto, ó, deu 2 vezes 2, 4, vezes 1, vai dar o próprio 4. Então se você observar, colocando tanto 2 par como 2 ímpar, que aqui é 2 par e 2 ímpar, a resposta sempre vai dar o quê? Vai dar par, certo? Então ele está dizendo lá, exatamente uma bola tem que ter um número par? Não, aqui eu consegui provar com duas bolas. Ó. Com duas bolas eu consigo ter par, não é só uma bola. Posso ter aí mais de uma, tenho aqui pelo menos uma bola par, beleza. Na letra C, está dizendo lá, exatamente uma bola tem que ser ímpar. Então mostramos, ó, com duas bolas eu consigo aí comprovar que é par. Então por isso que não é uma bola ímpar. Se viesse lá duas bolas ímpares, eu conseguia colocar aí como sendo par. Beleza, professor? Com essa definição, ó, eu consigo saber matar tanto a letra B como a letra C, certo? As duas já foram eliminadas. Aí sobrou para mim a ideia de no mínimo duas bolas, tem que ter um número par, e no mínimo tem que ter duas bolas ó, com número ímpar. Então vou colocar no mínimo duas bolas com número ímpar. Se você observar, vou tentar provar apenas com uma ímpar, porque está dizendo que tem que ter no mínimo duas bolas ímpares. Então vamos provar com apenas uma. Se a gente conseguir provar com apenas uma ímpar, colocar aqui apenas uma ímpar para a gente ver o que é que vai dar. Então colocando aqui, somando apenas com a bola ímpar e multiplicando apenas com a bola ímpar. Então com a bola ímpar vai ser 1, tem lá 2, 2 e 2. Ó. Com a bola ímpar, observa lá que eu tenho lá os outros 3 par. Com a bola ímpar, o que é que vai dar? Vai te dar aqui 6, ó. Aqui tem 6, com 1 vai te dar 7. Beleza. Aqui eu tenho 8 vezes 1 vai dar 8. Se você observar, não satisfaz por quê? Porque 1 deu ímpar, o 7 aqui deu ímpar e o 8 aqui ele te deu par. O comando da questão disse que tinha que te dar o valor aqui tanto na soma como no produto, ser par. Então no mínimo duas bolas ímpar, se você observar, eu já consigo provar com somente uma bola ímpar. Somente uma bola ímpar eu consigo provar. Então quando eu faço isso, se você observar, o comando da questão está dizendo que tanto para soma como para produto tinha que dar par. Então a letra E já está eliminada, porque ele não tem no mínimo. Poderia ser aqui com o número 1. Beleza, professor. E na letra D? Letra D é o que o comando da questão, o gabarito preliminar, te trouxe como resposta. Ele disse lá, no mínimo duas bolas tem que ter números pares. Então, no mínimo, se você observar, se eu colocar com uma sendo par, eu não consigo formar as condições básicas, como o comando da questão diz, para ter lá números pares na soma e números pares como sendo o produto. Vamos colocar aqui para a gente ver. Se a gente colocar aqui um número par, vamos colocar o contrário. Aqui eu coloquei apenas o número ímpar. Vamos ver o que é que vai dar. Colocando aqui apenas o número par. Tá aqui. Se eu colocar lá o número par, né? Vamos colocar aqui o número 2. Colocando aqui o número 2, ó. Número 2, número 1, número 1, número 1. E aqui o número 2, número 2, número 1, número 1, número 1. Beleza. Aqui é somando e aqui será multiplicando, ó. Se você observar, aqui vai te dar 3 com 2 vai te dar 5, é ímpar. E aqui eu tenho um produto que vai dar 2. Se você observar, é a única condição que, no mínimo, colocando o número 1, ó, não vai te dar o valor par. Aqui vai te dar ímpar e aqui vai te dar par. Professor, se eu colocar duas, vamos colocar duas par, duas ímpares, ó. Se você observar, eu até coloquei aqui, ó, já coloquei em cima. Aqui, se você observar, já tem, ó. Eu tenho lá duas bolas que é par, tá? Aqui essas duas que são par e essas duas aqui que são ímpar, tá? Aqui. Satisfaz o comando da questão? Satisfaz. Porque se eu tiver duas par e duas ímpar, vai te dar na soma par. Quando eu tenho lá duas par e duas ímpar, vai te dar também par.
Por isso que o comando da questão trouxe como resposta correta a alternativa letra D. No mínimo 2 bolas tem que ser par, números pares. Beleza, professor. Última questão, de número 35 da prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Olha o que diz a questão de número 35. É uma questão bem tranquila, que vai trabalhar aí com a ideia de mínimo múltiplo comum. Tá lá. O número n tal que divide por 6 deixa resto 2 e divide por 8 também deixa resto 2. A soma dos algarismos do menor número n que satisfaz essas condições. Quando ele pede aqui o menor número, ó, é aquela ideia de MMC, certo? Tem que tirar o MMC para a gente encontrar quem é esse n. MMC entre quem, professor? Entre 6 e 8. Ó. Tinha que calcular o MMC entre 6 e 8, ou entre 8 e 6. Como é que calcula o MMC? Fatoração em números primos. O 8 ó, e o 6 dá por 2. Então, 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3. Por 2 novamente vai dar 4 por 2 vai dar 2. Baixa o 3. O 2 novamente, ó, 2 por 2 vai dar 1. E aqui dá 3. E só dá por 3. Ó. Dá 1 e 1. Que é o MMC? O MMC é o produto dos fatores primos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, o MMC é 24. Professor, a resposta é 24? Não, muito cuidado, porque ele disse lá que deixa resto 2, ó, tanto por 2, deixa resto 2 tanto por 6 como por 8. Ó. Então, por isso que a resposta eu tinha que colocar mais 2. Ó. O número que a gente está procurando seria 26, que é exatamente o n. Então, o n que a gente está procurando é 26. Professor, se eu pegar lá o 26, ó, dividir por 6, tá? Aqui deixa resto 2, deixa resto 2. 26 dividido por 6 ó, dá 4. 6 vezes 4, 24. Deixa o resto 2. Ó. Se eu pegar o 26 e dividir por 8, 26 dividido por 8 vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24. Para 26 dá 2, ó. Resto 2. Então, o número procurado que deveríamos encontrar para n seria 26. Como o comando da questão pedia lá a soma dos algarismos, ó, então era eu pegar lá o valor do 2 e somar mais 6. 2 mais 6 eu encontro 8. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra A. Com isso, pessoal, concluímos aí a resolução das 15 questões da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Se essa aula te ajudou a compreender a como resolver cada questão, deixa aí seu like e se inscreve no nosso canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.